Tá começando o podcast oficial do Objetivo São Carlos. Eu sou seu professor e apresentador, Thiago Tolvo, e o tema de hoje é Matemática do Enem. E para falar sobre isso, estamos aqui com um dos grandes professores desse colégio, ele que também é o meu veterano, Jefão. Ele que tem mais de 20 anos em experiência trabalhando com os principais vestibulares do país, formado pela USP de São Carlos, né? Em licenciatura em Ciências Exatas. Meu veterano, como eu disse, seja muito bem-vindo, professor Jefão. Fala, galera, beleza? Meus amigos Thiagos aqui, beleza? Ó, Thiagos. Thiagos, né? Então, cara, é um prazer, né? Obrigado aí pelo convite, né? Uma honra participar aqui do podcast. Agradecer essa estrutura, né? Que o Objetivo tá cedendo a gente, né? Aliás, em falar em estrutura, temos uma mega estrutura, né? Há muitos anos, o Objetivo aqui em São Carlos, né? Uma escola tradicional. Você viu? Que eu me orgulho muito em compartilhar e trabalhar aqui no Objetivo há 20 anos. Trabalho aqui, a hora que terminar esse ano, é o meu 20º ano de trabalho aqui na escola. Dá aula há 20 anos e dá aula há 20 anos no Objetivo. No Objetivo de São Carlos. Isso é legal. E daqui eu fui saindo para dar aula em outras cidades, em outras escolas, né? Do Objetivo pro mundo. Pro mundo. Pro mundo, pra região aqui. Pro nosso triângulo aqui. Araraquara, Ribeirão Preto e São Carlos. E aqui do meu lado tá o meu grande parceiro de podcast. Ele que é especialista não em matemática, então acho que ele vai aprender muito nesse programa, né? Seja muito bem-vindo, Thiago Pascoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse projeto. De novo? Entrevistando esse grande professor que é o professor Jefferson. Obrigado, que isso. Não é mesmo? E é isso aí, vamos falar Jefferson? É professor Jefferson, né? É Jefferson, né? Eu acertei, né? O nome é Jefferson. É muito grandioso. Inclusive tem uma história sobre o meu nome que aconteceu aqui na cidade de São Carlos, né? Isso que eu queria, nesse ponto que eu queria chegar. Então o pessoal me chama de Jefão, né? Porque eu sou alto e pesado. Mas em relação ao nome Jefferson, né? Uma vez eu fui numa igreja aqui em São Carlos, né? Participar de um evento religioso e tal. A hora que eu saí do evento, cheguei no carro, vidro quebrado. Falei, quebrou, estão roubando alguma coisa, né? Aí, tava tudo estilhaçado e tal. O cara conseguiu abrir o capô, cortar o fio da buzina e não tocou o alarme. Só ficou piscando e o vidro quebrado. Cortou os fios do radinho lá e levou o radinho embora, né? Aí eu fiquei... no outro dia eu já arrumei o vidro, né? Mas eu fiquei 15 dias sem som, né? Então o pessoal me chamou de Jeffer por 15 dias. 15 dias chamando de Jeffer. Vamos ficar com o Jefão. Deixa o Jefferson pra ficar com o Jefão. Nossa, ok. É isso aí. Depois dessa, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Já, vamos terminar. Finalizar. Então vamos lá. Professor Jefão. Eu espero que isso daqui seja visto e ouvido por muitos alunos, não só os nossos alunos aqui do colégio, mas com muitos outros aí do país inteiro, quem sabe. E nem todo mundo conhece você. Eu sei que sua fama é grande nesse planeta chamado região de São Carlos e Araraquara. Mas quem é o Jefão? Porque, por exemplo, você optou em ser professor, surgiu do nada, caiu de paraquedas, era para ser engenheiro, para ser médico, do nada virou professor. O que aconteceu? Não, então, eu desde pequeno, né, tenho uma certa habilidade na área de exatas, né? Sempre gostei muito de matemática, né? E aí, depois, física, química. E me dava muito bem na escola. Tanto que eu me lembro na escola, a professora dividia a sala em grupos. E aí sempre tinha uma pessoa que ajudava os grupos. E eu era um deles que ajudava o grupo a tentar desenvolver aquele tópico de matemática. Aí você viu que tinha potencial e virou professor. Surgiu. Então, mas o meu tio Gerson, é o irmão do meu pai, né? Um grande abraço. Foi em muita influência do meu tio, meu padrinho, no caso, o Gerson. Ele é professor de matemática da UFSCar. É o Gerson Petronilho. Não sei se alguém já teve aula com ele aqui. Ele não. Famoso. E ele dá aula na UFSCar e ele teve uma grande influência na minha escolha, né? Porque eu via meu tio como professor de matemática, eu achava legal, me dava bem na área de matemática. Então eu pensei, por que não ser professor de matemática? E aí na escola eu tive esse incentivo de, às vezes, ter grupo de estudos e eu ajudar.
Então eu já meio que treinava, né? De criança, Então você treinava. já no ensino médio estamos falando, né? No ensino então já no médio. ensino médio já falava, eu vou ser professor. Eu já sabia que eu queria ser professor de E matemática. ninguém te dá um tapa? Ninguém me deu um Ninguém tapa. falou não. Ninguém me deu... E, inclusive, ainda bem, porque eu adoro, sou apaixonado por essa profissão, incentivo quem gosta, né? E acho que é uma profissão muito... que deveria ser muito mais valorizada, né? Porque acho que a gente tem uma grande influência na vida de muitas pessoas. Acordo todo dia antes das 5 horas da manhã e felizaço porque eu vou fazer o que eu gosto. Eu acho que a gente tem que fazer o que gosta. Todo mundo busca muito dinheiro, né? Mas eu acho que o dinheiro vai ser uma consequência da pessoa ter um sucesso porque você é apaixonado, você ama aquela profissão, né? Ai, meu Deus. Do mesmo jeito que eu contei uma piada, agora fiz a galera chorar. Nossa, isso é exatamente o que eu penso. Eu também, no ensino médio, falei, vou ser professor. Aí, diferente de você, eu recebi muito não. Tipo, não faça isso, não seja professor. Eu tive isso É também. desvalorizado. Professor jogando na minha cara isso. Sim. Mas mesmo assim, era um negócio que eu queria fazer. E olha só pra mim hoje. Olha onde eu tô. Eu também. Eu tenho uma mesa. Eu também. Quando eu comecei a carreira, inclusive no Objetivo, eu entrei em contato com alguns professores que falavam, ainda é tempo, vai fazer outra coisa, vai fazer qualquer outra coisa, né? Mas, às vezes, é porque a pessoa não queria, né, ter feito aquilo. E eu, ao contrário. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar na engenharia civil. Porque eu tenho um outro tio, que é o Cláudio, né, que é engenheiro civil, ele tem um escritório de engenharia, e eu trabalhei com ele. Eu aprendi a ser desenhista no AutoCAD e comecei a trabalhar nessa área. Então eu fiquei um pouco em dúvida. E agora? Vou ser professor ou vou ser engenheiro? E aí eu prestei as duas. Inclusive eu passei nas duas e eu decidi que eu queria ser professor. Depois que eu tinha feito a aprovação nas duas, eu pensei, não, eu quero ser professor. Eu vou fazer licenciatura e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque no primeiro ano a gente não tem muitas oportunidades. Eu tive oportunidades no primeiro ano. Mas... Da faculdade? Tá. No primeiro ano da faculdade, eu fui trabalhar num projeto social, que chamava Casa Aberta. E tinha cursinho pré-vestibular no período da noite, e era assim, era para ajudar a galera não pagava, você também não recebia, então um ajudava o outro. A gente que estava na faculdade ia lá para dar aula, para tentar pegar tablado, né, para pegar experiência, horas, experiências, tudo mais. E a molecada ia lá para assistir as aulas e pegar conteúdo para tentar passar. Primeiro ano de faculdade, já começou a emendar ali, já começou a dar aula. Assim que entrou. Mas antes de entrar na faculdade, eu já conversava com algumas pessoas que eram professor de matemática, física, eles já me davam as dicas. Faz isso, vai por aquele caminho. No primeiro ano você já vai tentando pegar aula em algum lugar, aula particular, projetos sociais. Por quê? O professor, cada ano que passa fica melhor porque ele vai pegando mais prática, mais experiência. E é isso que eu faço. Todo dia eu preparo aula. Minha esposa, a Edi, um beijo, meu amor. Ela fala assim, por que todo dia você prepara aula? Você é bobo? Você não deu essa aula no passado? Você não deu essa aula semana passada? Eu preparo a aula, porque eu acho que isso faz toda a influência, faz toda a diferença no outro dia, quando você entra numa sala para dar aula, preparado. Sim. Né? Por exemplo, eu sempre falo assim, apostila do Objetivo. Você vai dar uma aula, você tem 5 exercícios. Se você preparou ela meia boca, você vai fazer 3 ou 4 e vai ficar sempre devendo. Aí você vai fazer o quê? Vai atrasar. Então o professor do sistema Objetivo de ensino, ele tem que estar com os exercícios na ponta da língua. Porque você consegue explicar os tópicos e resolver as 5 questões. E aí você fez um módulo em uma aula. Eu acho que essa questão aí a gente pode falar até para qualquer área, qualquer você nosso aluno, você que não é nosso aluno, assim que você entrar numa faculdade, já corre atrás de começar a procurar, como você, já procurou um cursinho, um estágio, algum lugar para conseguir experiência. Porque isso é fundamental. Quem demora muito, hora que chega lá na frente, fala, e agora, o que eu faço? Né? Já demorou, você já não sabe o caminho, já passou. Então acho que é mais difícil, não é que é impossível. Sim. Mas é mais difícil. Aí o que a maioria faz às vezes, né? Engata lá uma pós-graduação, continua na pós, tentando oportunidades. Mas aí eu acho que elas vão ficando mais difíceis. Sim. Né? Porque qual que é o seu currículo? Eu sou doutor. E o que você quer fazer? Eu quero fazer um estágio. Um estágio para ser professor de ensino médio. Então já fica mais difícil, não é? Eu acho que quando você é um graduando,
já fica mais fácil. Já é mais Então fica a fácil. dica aí para quem quer. Tá na pegada, tá na virar idade professor. dos jovens. E conhecer, conhecer pessoas exatamente. que vão te indicar, como você disse, né? Te indicar os atalhos, né? Te dar os caminhos, fazer, ó, faça isso, faça aquilo. E Exatamente. isso é fundamental. A gente sabe como isso é fundamental na nossa profissão, né? Com Ter esses certeza. mentores que... Um amigo, Guiam o a Alexandre, ele me deu as dicas para eu preparar minha primeira aula. Foi muito legal, uso até hoje. É assim, ó, pega a folha sulfite A4, divide ela no meio e dobra. E deixa ela em coluna, beleza? Aí você vira ela e corta ela em 4 com a caneta. Você fez a lousa. É. E ali dentro você escreve, treinando na sua casa, o que você vai escrever na lousa. Aí você já tem as 4 partes da lousa. Eu treinava muito isso, cara. Treinava Dá uma muito folha isso. sulfite. Agora, Não, eu pegava tipo um ano inteiro treinando isso. Então eu tinha praticamente todas as aulas de matemática já nessas folhas, tipo nas minhas lousas. Aham. Até que com o passar do tempo você vai deixando de usar e aí você vai memorizando, que é a ideia da prática, da preparação. Aí chegou uma vez que eu pensei, eu vou jogar tudo fora, porque eu vou recomeçar. Então você recomeça, aí você cada vez tenta dar uma aula melhor, né? Sempre para oferecer um produto melhor para os alunos. Exato. Porque os alunos estão ali esperando que você consiga entregar o conteúdo matemático, por exemplo, que é o bicho-papão, né? Nossa área de exatos aí é o bicho-papão. Então, você tem que entregar um produto que seja didático, que seja atrativo, né? Que a molecada consiga entender, se divertir durante a aula, né? Não chorar durante a aula, né? Só se não chorar já tá bom, já é um ponto positivo. Então, com o passar do tempo, você percebe que a preparação de aula é o mais importante para quem é professor. Isso é Olha só. fundamental. Para qualquer profissão, acho que uma boa preparação antes de você fazer o trabalho é Sim. fundamental. Então é isso, já vamos agora aprofundando um pouquinho mais nosso tema, que é a matemática no Enem. A tão temida matemática do Enem. São 45 questões, tem um peso muito grande no Enem, e agora mudou, né? Agora para nossos alunos, como, por exemplo, quando eu estava prestando o Enem, no primeiro dia era ciências humanas e ciências da natureza e... Ciências humanas e natureza só? Era isso. E no outro era Era isso, e no outro era matemática, português e redação. Agora inverteu, né? Inverteu, porque era muito ruim mesmo, né? Uhum. Você pega português, redação e matemática num dia... Aí a matemática era aquela derrubou. coisa extensa, você tinha que ficar fazendo um monte de conta Português e cálculo. também. português Português também, aqueles e mais uma textos redação enormes. para organizar. Aí você não tinha tempo, aí hoje já mudou, então a matemática tá no primeiro dia. A matemática era no segundo dia. Matemática no primeiro agora. Ah não, a redação tá no primeiro, a matemática no segundo dia. Humanas e português no primeiro dia, e aí no segundo dia que vem matemática e ciência da natureza. 45 questões. Você, como professor, você deve estar vendo, tá acompanhando o Enem todos os Eu anos. faço todos os anos. Eu faço o Enem. Você faz lá ou você pega a prova depois? Eu vou Faz? fazer lá todo ano. Você faz Faço a todo inscrição ano. e faço todo ano. Você senta lá, Vou junto sente com a na molecada, pele. sento junto, Você faz tudo? sinto na pele. Eu faço só matemática. Eu faço só matemática, inclusive, no tempo inteiro. No tempo inteiro que eles fazem. Horas todas são Que matemática. eles fazem em 90, eu faço 45, mas eu praticamente levo o tempo inteiro para fazer todas. Por quê? Eu tenho que fazer todas, porque Certinho, depois bonitinho. eu participo de um programa de resolução que a gente faz em Ribeirão Preto. Então eu faço a cobertura da prova, então eu tenho que fazer todas, eu tenho que fazer às vezes 2 vezes para poder conferir. Já teve ano da gente ter lá na equipe de Ribeirão Preto dar o gabarito extraoficial. Vocês sabem que o gabarito do Enem sai 3 dias depois, Sim. 2 dias depois. Vocês mandam E a antes. gente teve que dar o gabarito no domingo. Então, é uma equipe, acabou né? a prova, você já começa, Já né? A gravação, você vai- apertou play e vai embora. Exatamente. O que você acha mais dessas 45 questões? Tem muito conteúdo na prova do Enem? Tem. A prova Como é do que ela Enem funciona? ela começou com uma prova mais de interpretação. Leitura, interpretação. Então, a gente até, assim, rotulava ela na brincadeira que era uma prova mais tranquila. Então, assim, Enem, psicotécnico, sabe ler, sabe escrever. Porque a gente falava que as respostas... Antigamente. As respostas estavam no texto. Estavam mesmo. A maioria de 45 questões, 30 questões, a resposta estava ali, o jeito que tinha que fazer estava ali. Aí, com o passar do tempo, ela veio mudando. Hoje é uma prova bem conteudista.
O Enem é uma prova FUVEST. É isso que eu ia falar. Bom, vamos pegar os vestibulares estaduais que a gente tem. Unesp, Unicamp e FUVEST. Tá mais parecida com qual? Ela tá mais parecida com a prova da FUVEST. Tá mais pra FUVEST. Porém, porque assim, a Unesp ela mudou um pouco, né, também. A Unesp que foi se aproximando mais do Enem. Como que é o perfil Enem de matemática? O perfil Enem de matemática é uma prova contextualizada. Ou seja, o aluno vai chegar lá, ele vai ler, em matemática, 45 historinhas, a maioria delas com mais de 10 linhas. 45 historinhas, cara. E aí, até você entender a historinha e depois colocar o conteúdo de matemática, isso leva um tempo. Então, qual que é a dificuldade maior da galera, além de ter conteúdos? É o tempo, é a administração, é perceber que o exercício é do tamanho de uma página que ele não deve nem começar a ler. O exercício é do tamanho de uma página. Já pula logo, né? Esse exercício, você vai demorar 15 minutos, não compensa. Não vale a pena. Em 15 minutos, você consegue gabaritar 3, 4 exercícios mais rápidos. Então, não vale a pena quando o exercício é enorme, já pula. É isso que eu ia falar. A gente tem quanto tempo por questão? É uma média de 3 minutos. É a média, aquela história da média. Aí uma você gasta mais, outra gasta menos. Uma você gasta mais, outra você gasta mais ainda. Porque a ideia é gastar menos, mas quando a prova tem um contexto, que é o tipo Enem, Unesp, a Unesp ela vem vindo assim, cada ano que passa mais contextualizada e interdisciplinar. A Unesp está com essa característica agora, a interdisciplinaridade. Ela é o maior peso da Unesp. A FUVEST e a Unicamp, elas são mais provas conteudistas. O Enem, ele tem algumas questões conteudistas. Então, é difícil caracterizar o Enem. Por quê? Vamos pensar num espaço amostral de 45 questões. Tem 10 conteudistas. Então ela aparece com a FUVEST. Tem 10 questões que a resposta está no texto. Então ela aparece com o Enem antigo. Antigamente. Então tem 10 questões interdisciplinares, que ela aparece com a FUNESP. Então dá para você caracterizar o Enem de matemática com qualquer comparação que você quer comparar. Quer comparar com o ITA? Vamos comparar com o ITA. Dá. Tem 5 questões sempre todo ano que são muito difíceis. Muito conteudistas e difíceis. Se você colocar numa prova militar, vai caber. Vai caber. Mas tem 5 questões também que são muito fáceis. O cara manda você contar num número qual que é o algarismo da unidade. Aí você vai lá e olha, é o último. São aquelas questões para todo mundo acertar e tem aquelas que são feitas para nem todo mundo acertar. Sim, né? Por isso que tem a teoria de resposta ao item lá, o TRI, né? Aí faz essa correção para ver as questões que tem o peso para a galera poder ser aprovada. Até comentar. Tipo, a gente é professor, a gente tá antenado, mas pros alunos aqui, o que seria esse TRI? Já falou? Como é que é? Teoria de resposta ao item. É uma maneira deles tentarem, assim, organizar a correção, né? Então... Na época que eu tava estudando, falava que era uma forma de evitar cola. Cola não, evitar chute. Exatamente. Por exemplo, as questões que são do nível fácil, elas, acho que todo mundo vai acertar essas questões. Que todo mundo vai acertar. E as questões de nível muito difícil, pressupõe-se também que todo mundo vai errar. Então é meio que assim, se todo mundo vai errar, ela já vai valer 0. Entendeu? Ela não vai fazer tanta interferência. Sim. Então é isso que a galera tem que perceber, que essa questão que vai ser muito demorada e muito difícil, já some logo, porque as questões de nível médio são as que vão ter o maior peso. São aquelas que vão fazer a galera ingressar na universidade ou não. É isso que eu falo, eu sou professor de física. Eu falo, eu não dou aula para vocês serem mestres em física, sair daqui sabendo tudo. Eu dou aula para vocês saberem o básico. Para vocês chegarem numa prova do Enem, por exemplo, de uma Unesp, com a certeza do básico para conseguir acertar as questões fáceis e as questões médias. Para quê? Para a nota subir. Isso, porque é difícil, ninguém vai acertar. Não é? A fácil todo mundo vai acertar, mas você não pode chegar lá e errar fácil. Né? Se errar fácil, aí já é. No ano passado, na prova do Enem, teve um exercício da Copa do Brasil. Tinha um monte de símbolo dos clubes brasileiros, né? Inclusive falava da Copa do Brasil. Acho que era uma brincadeira com o São Paulo, né? Que não ganhou a Copa do Brasil, né? Até hoje. E aí, por exemplo, eu que vou lá fazer a prova inteira de matemática, eu falei, vamos tentar fazer o exercício. Só que ele era uma página, tá? Uma página inteira. Nossa. Beleza, lê a questão, era de análise combinatória. Tá, você vai lá, você tenta, você chega numa resposta, não tem nenhuma alternativa. Pô, peraí, tem coisa errada, deixa eu ler de novo. Aí você lê de novo. Aí você faz, fala, pô, não chegou numa resposta nenhuma, cara, não tem alternativa. E você faz de novo. Eu pude ficar nessa questão 30, 40 minutos.
A galera tinha que perceber que tinha que vazar logo do exercício. Para as outras. E eu vou contar pra vocês qual que é a vantagem de ter vazado do exercício. Ele foi anulado. Não tinha resposta mesmo, entendeu? Nossa. Então, assim, imagina, você ficou 15 minutos, 20 no exercício que foi anulado. Olha que perda de tempo. Que você perdeu. Né? No ano retrasado teve o exercício do pergolado. Tinha um exercício que era uma página também. Tinha um desenho do pergolado. Era pra você enxergar um triângulo retângulo entre duas madeiras do pergolado. Tridimensional. Mas nem os engenheiros enxergam, pô. Não é? E aí você demora lá 1 hora pra ler, pra tentar enxergar um triângulo, recortar um triângulo, fazer. Era fácil, era um seno de 30, gente. Né? Um seno de 30, era maior fácil. Mas até chegar a esse ponto, 20 minutos, Só pra 30. descobrir isso. Ou seja, vaza. A gente tava até Tem que ser comentando esperto. antes da prova, tem aquelas questões também que é tipo um cubo, um quadrado com várias frestinhas. As projeções. Se eu olhar ele desse lado, o que eu vou ver? Mesma coisa aqui, se eu pegar esse painel, tô olhando de frente. Se eu olhar ele de cima, o que eu vejo? Você vai ver Aí uma tem o dedo, eu vejo linha, uma linha, a uma reta. projeção, exatamente. É, sempre tem esse tipo de sempre questão. tem um desse, Aham. que é, às vezes, é muito fácil. Por exemplo, qual que é a projeção disso? É uma reta, né? Então, assim, às vezes é muito fácil, às vezes é muito difícil. Uhum. Depende do tipo de projeção que ele vai fazer. Então, o aluno tem que ler o exercício e perceber. Bom, deixa eu ler, não vai deixar de ler também, né? Só se for de uma página. Se for de uma página, você nem lê. Porque só pra você ler vai demorar 4 minutos. Então você Então já a perdeu dica é, tempo. se o exercício é de uma página, nem lê. Vaza, é Sai isso, fora. você já Vai vaza. pra outra, vai pra próxima. É. Deixa pro Jefão que ele resolve. Deixa que eu vou ficar lá Depois meia assiste hora. aula ao vivo dele e ele vai dizer qual que é o Aí eu gabarito explico por extra quê. oficial. Exatamente. Por quê? Porque além das 45, tem a ciência da natureza. Que tem mais 45, Tem mais entendeu? 45. Então, eu posso ficar lá a tarde inteira, brincando com as questões. A molecada não, cara. Galera que tá valendo vaga, vale o caminho pro futuro. Vale um né? sonho, Eu né? acho É a que é decisão da o caminho, vida. é a decisão. Eu vou pra onde? Eu vou pra lá, vou pra cá. Então, acho que vale muito. Então, assim, tem que ser muito esperto. Tem que estudar muito. A galera tem que estudar muito, tem que ser esforçado, dedicado, Caxias, todo dia estudar. Mas também tem que ser esperto na hora de uma prova, né? Ah, essa questão eu tô vendo que tá muito demorada. Pula. Que é o que a gente brinca, a molecada, ó, na FUVEST, presta atenção, dá uma lida geral, vai, dá uma olhada, pensa, agora eu vou começar por essa. Por exemplo, eu estudei muito logaritmo esse ano. Então, já vai na de Começa logaritmo, pra que tenha começa certeza. por essa. Essa questão, ela vai ser a chave para você começar e se dar bem. Ah, mas eu tentei começar por logaritmo, é uma questão difícil. Pula logo. Vai pra que Tem você que já ser sabe. esperto. Viu pô. que é difícil, sai Isso, fora. mesmo que é um assunto que você falou, eu sou expert. Mas eu vou tentar fazer, vou demorar 15 minutos. Então, não existe tem essa, é uma que questão ser- de honra pra mim fazer essa questão de logaritmo. Não, Mas não. vocês sabem que Não é a momento pra gente ser que é de orgulhoso. exatas tem esse negócio. Eu vou ficar ali 10 minutos, mas eu vou fazer. Acaba a prova, chega pro seu professor. Tá aqui, ó, eu fiz essa aqui, ó. Deixei Ah, é? 10, Ju, mas eu fiz essa. Você fez essa? De 13 questões que tem na FUVEST, por exemplo, você acertou quantas? Eu acertei essa e mais uma. Não foi inteligente, cara. Ou Você seja, não foi... seja orgulhoso nesse momento da Isso. prova. Não, mas a mais difícil eu acertei, ó. Sou fera. Não, Mas você não tem que ser passou, esperto. querido. É, tem que ser Então, esperto. Então tá. Ano que vem a gente se vê no cursinho. Matricule-se do cursinho mais uma vez e... Não, tem que mesclar, mas também Tenta tem um de monte novo. de aluno que acha que só tem que ser esperto, né? E estuda pouco. Não, tem que ter a harmonia Isso ali. que eu ia falar, porque agora a gente acabou comentando, tipo, como agir durante a prova. Então, se você viu uma questão, é difícil, pula. Questão grande, pula. Você não sabe, pula. A questão O que problema é grande... é quando você não sabe nada. Você vai pulando. É o que a gente brinca, né? Ué, E aí, o que acabou você as fez da questões. FUVEST? Pulei todas. Pulei todas. Mas como que o aluno ele vai se preparar para a prova antes? Além de, claro, se matricular no Objetivo São Carlos. Isso, com certeza. Primeira dica, Objetivo São Carlos, um corpo docente de primeira, um material de primeira, toda uma estrutura que nós temos, e isso é verdade. Falo com muito orgulho por trabalhar nesse colégio, nessa instituição. Tem até podcast, sabia? É? Vai brincando. É, modernidade. Outro patamar, outro patamar. Outro patamar. Então, em relação a pular o exercício, né? A estudar, pular o exercício. Tem essa esperteza também. Mas, por exemplo, que a gente está falando de Isso, exercício muito grande. Vai, Aí tá vamos falando lá. disso estudando antes? Você estuda, né? Não, estamos falando ainda lá na hora da prova. Vamos pensar na tá. prova. Ok. Porque a gente está falando, moçada, vai, o exercício é muito grande, pula.
pula, mas se der tempo, volta nele, porque vai que ele é fácil. Sim. Né? Então tem essa também, toda habilidade. Eu acho que é difícil falar isso, né? Ó, a estratégia é essa, pula e qualquer coisa volta. Quem volta? Quem dá Quem tempo volta, de né? Se voltar? voltar, volta nos 5 minutos finais, que é É, naquele e nervoso, aquele naquela E adrenalina. mesmo se voltar, só chuta ali na hora. Aí vai acabar chutando, né? Vai acabar. Pô, em falar em chutando, vamos falar sobre uma dica de chutar? Opa. Porque tem uma dica de chutar. Essa é Agora, importante. Eu sei, eu a sei. galera. Você pega aqui, ó. Pega aqui no dedo. A, B. Não, pega não. A, B, C, D, E. Passa assim no chão. O que sai mais suja é ele. É essa, né? Não, É. ó, tem uma estratégia. Vamos pensar num grupo de 10 questões, beleza? Vamos pensar num grupo de 10 questões, um exemplo, o FUVEST, 10 questões. Eles não são obrigados a colocarem 2 questões com alternativa A, 2 com B, 2 com C, 2 com D, 2 com E. Não é obrigado. Que aí daria 20% cada uma. Então, não é obrigado, mas quase sempre é por aí. Isso acontece. Se vocês pegarem as É, alternativas... isso acontece pra Eu já evitar fiz. que alguém só marque a alternativa C e passe em medicina, isso né? aí, tá vendo? Então a gente Que eu sou tá das exatas. usando a mescla da esperteza com os estudos. Então vamos lá. Eu falo assim, ó. Pega uma prova como essa da FUVEST, da Unicamp, que tem 12 questões, 10. Tá. Faz as questões, faz aquelas que você sabe, né? Eu estudei geometria analítica, vou tentar fazer. Aí você vai lá, você faz a questão de analítica, você tem certeza que você acertou, né? Pô, também se não fizer isso, essa ideia do chute não vai adiantar nada. Eu tenho certeza que eu acertei a questão de analítica. Beleza, marcou o gabarito, deu A. Beleza, fica antenado porque você já marcou uma A. Aí depois você vai fazer uma de progressões, você tem certeza que você acertou, você marcou B. Aí você fez uma de área de triângulo, você marcou C. Aí você fez uma de logaritmo, você marcou A. Exemplo, vamos pensar que acabou as suas possibilidades. Porque, de repente, a prova tá muito difícil, vamos pensar que acabou, até acabou o tempo. É Vamos pensar isso nisso que eu ia também. falar. Até mesmo tá ali nos 15 minutos finais, tem que Acabou terminar o de passar tempo. pro gabarito. Eu acertei 4 questões. Mas você tem que saber que acertou 4 questões. Né? Tem que... Então, vamos lá. Qual a alternativa que eu não marquei? A E. Eu não marquei a E. Então, naquele 2 minutos finais, sangue frio, a pessoa lá que tá fiscalizando a prova falou, ó, você tem que entregar a prova, acabou o tempo, zerou o tempo. Pô, marca tudo E, pô. Não é? Vai lá e chuta tudo na E. Por quê? Se você acertou essas 4, se você tiver num dia de azar, você vai acertar mais uma E. Porque pelo menos uma E vai ter. Então você acertou 5, pô. Imagina, 5 na FUVEST. Churrasco. Não é? Comemora. E se for num dia normal, daquele dia da porcentagem esperada, você acertou 2. Então você já tinha acertado 4, mais 2, acertou 6. E se for num dia de sorte, você acertou 3. Olha lá, pô, 7? Que isso, é? Comemora. É churrasco a semana inteira. Pior, eu usei essa tática quando eu tava prestando, que não faz muito tempo assim. Usei essa tática, eu acho que eu não tinha acertado tantas questões assim. Eu não tinha tanta certeza do que eu fiz. É, mas esse é o problema. Alguns alunos vêm, É. eu tentei usar aquela técnica lá, acertei 2. Você fala, mas por quê? Mas porque aquela que você tinha certeza que você acertou, você errou. Você errou. Então, para poder usar essa técnica, você tem que ter certeza daquela que você acertou. Tem que Mas como que eu vou ter certeza que eu acertei? Ô, gente, matemática é uma ciência exata. Vamos começar por aí. Se ela é exata, então aquela resposta é a única. Você fez a Não conta, tem chegou dúvida. no resultado, então é ela. É engraçado o pessoal falar que matemática, mas eu fiquei entre 2. Não, você não ficou entre 2. Não é possível que você ficou entre 2 de matemática. Ficou entre as 5 mesmo, tá É. com vergonha de dizer isso. Exatamente. Quis dar uma arredondada, uma aproximada ali, mas não deu certo. E pra galera que vai se preparar antes? Por exemplo, legal, estamos lá no cursinho, uma galera do terceiro que vai preparar, até mesmo o pessoal do segundo que tá como treineiro. Como que estuda matemática? É o método tradicional? É exercício atrás de exercício? É exercício. Deu conteúdo no dia, faz lista de exercícios Faz à tarde. o exercício do dia. Então, assim, vamos pensar na estratégia desde o começo do ano. A estratégia natural, normal, né? Você teve 6 aulas de manhã, você tem que ter uma organização à tarde para ter 6 estudos à tarde, né? Você tem que ter. Mas qual que é o tempo? Eu já trabalhei muito como tutor em algumas escolas, que é ajudar a molecada a organizar os horários, né? Então, assim, para alguns alunos, qual que é o tempo que te sobra? Porque, vamos lá, o que você faz à tarde? Eu faço academia,
eu faço música, eu faço inglês. Aí você vai ver, o cara tem 1 hora para estudar 6 matérias. O cara é multifunção. Não tem Faz como. tudo. Não tem como. Aí você tenta organizar numa planilha os horários. Então, assim, cada pessoa tem suas atividades, mas pelo menos 30 minutos por matéria no período da tarde. Pelo menos 30 minutos. Eu falo que o ideal ali é 1 hora por matéria. Porque cada um tem um tempo de assimilar os conteúdos, né? Então, 30 minutos pelo menos. 1 hora é o ideal. Vamos supor, de manhã eu tive aula de física com o Tovo. Pô, à tarde eu tenho que pelo menos ter uns 30 minutos a 1 hora de estudar Pra física. rever o conteúdo Como e fazer que estuda exercício. física? Vamos lá. Bom, pega o resumo que o Thiago fez na aula, pega os exercícios que ele pediu pra galera fazer e tenta fazer. Não conseguiu? Marca uma interrogaçãozinha e vai no plantão. Exatas, não tem outra maneira. Isso. Não é? Os famosos plantões. Agora tem uma galera que fala Aqueles assim, ó. plantões que não vai ninguém, Não vai só vai na ninguém. véspera da prova. Isso, e a gente fica lá esperando. Nossa. Então, aí, por exemplo, vamos lá. Tem uma molecada que estuda, pega o resumo do Thiago, tenta fazer um exercício, marca a interrogação e deixa a interrogação lá pra sempre. Aí não vai adiantar. Não vai adiantar Você nada. tem que ir no plantão, né? Porque Vai acho que ali... aquele tema, uma questão parecida com essa cai na sua prova. Não é? Vai que, né? Exatamente. Agora vamos pensar na reta final. Qual que seria a dica agora para essa reta final, que a gente está chegando próximo aí das provas de vestibular? Eu acredito que os professores estão terminando os conteúdos, então ainda você deve continuar a ter essa organização de estudo no período oposto, né? Você tem 6 aulas de manhã, à tarde você tem que ter 6 horários. Mas agora vale a pena você ter um horário extra, à noite, por exemplo, para tentar fazer algumas questões das provas que você vai fazer. Ah, eu vou fazer a Unicamp? Então tenta fazer algumas questões da Unicamp do ano passado. Pega uma prova antiga da Isso, Unicamp. pega uma prova do ano passado, do ano retrasado. Enem. O Enem, ele tem o seu perfil de contexto, então você tem que treinar a leitura. Então eu faria assim, todo dia à noite, eu separaria 1 hora da meia-noite, por exemplo, das 8 às 9, e tentaria fazer ali quantas questões cabe em 1 hora. Vamos fazer uma conta de matemática aqui. É uma média de 3 minutos por questão. Sim, por questão. Beleza. E 1 hora tem 60 minutos. Ó, Tem 60 minutos. a regra Olha de aí. 3. Vamos fazer uma regra de 3 aqui. Se 1 hora tem 60 minutos e a gente tem 3 minutos por questão, cabe 20 questões. Ó, fiz rápido, hein? Me perdi. Me perdi. Me perdi. Mas Então- pergunta Camões pra ele. Aí a gente, é aí outra a gente história. declama. Aí Aí. é outra história. E a molecada também vai fazer Camões, né? Vai estudar matemática Camões. Se não der certo, caminha. Caminha. Agora vai de caminho. Então, mas por exemplo, 20 questões acho que não dá tempo, né? Porque ficaria muito corrido. Mas vamos colocar que são 10. Então imagina, 10 questões toda noite para ser bem lida, bem estudada, com tempo, para você poder treinar aquele perfil daquela prova que você tem um objetivo de passar. Ah, meu objetivo é o Enem. Então, todo dia à noite, Prova do estude Enem. questões do Enem. Ah, meu objetivo é FUVEST. Todo dia à noite, estude questões da FUVEST. Essa reta final, esse último mês, vale a pena ter esse tempo a mais de estudo. Final de semana. Também porque quem faz as questões da prova não tá sem criatividade. Então vai colocar uma questão parecida. Vai que é parecida. Sempre tem, né? Sempre tem questões parecidas. A FUVEST, nos últimos 2 anos, colocou questões que já tinham caído em FUVEST anteriores. Na prova de Colocou a matemática. mesma A questão? mesma Não era nem questão. parecida? Não, a mesma Não, questão. nem mudou o mesmo- número? O mesmo perfil, mesma questão. Nossa. Tem uma questão, por exemplo, que mudou assim. Caiu na FUVEST em 1992, tinha um desenho de uma pipa, parecia uma pipa. Na FUVEST 2016, por exemplo, caiu o mesmo exercício, com os mesmos números, só que não tinha o desenho. Ou seja, era mais difícil, porque você tinha que ler o enunciado, entender e fazer o desenho. Mas era o mesmo desenho. Aí, em 92, eles perguntavam o seno do arco duplo, e em 2016 eles perguntaram o cosseno. Mas era o mesmo exercício. Então, se você treinou, você está preparado para fazer o exercício. Então, tem o famoso exercício que já caiu 3 vezes nesses últimos anos nos vestibulares. Olha a dica, olha a dica. Vai que cai de novo, Vai né? que tem uma quarta. Pô, se cair de novo, aí a gente tem que desistir. Que ele fala sobre uma família que tem filhos e filhas, né? Meninos e meninas. Só que ele não fala nem quantos meninos, nem quantas meninas. Caiu na Unicamp, caiu na FUVEST 2 vezes o mesmo exercício. Nossa. O mesmo exercício, com os mesmos números. O gabarito é C, viu, pessoal? 7. É verdade, o gabarito é Anota. 7. Ele pergunta quantas crianças tem na família.
Aí ele conta o seguinte, que... No mesmo sendo vestibulares diferentes. É, cara. Então, mesmo e por número. exemplo, ó, teve um que caiu em 2019 na FUVEST. Foi na FUVEST 2019 esse exercício. E na Unicamp 2020 caiu o mesmo exercício. Com o mesmo número, a mesma resposta. O mesmo exercício. No Unicamp outro ficou ano. sentida e É. não faça igual. Ou então a Unicamp pensou assim, mas eu ia colocar ele ano passado, então eu vou colocar ele agora. Ninguém Não mandou. vou trocar. Não vou trocar. Que ele fala que cada menino tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Qual que é a dica? Bom, eu, menino, vamos supor que vocês são meus irmãos. Então nós somos em quantos meninos? 3. Só que eu tenho quantos irmãos? 2. Sim. Quando é o mesmo sexo, tira 1. Agora, se nós tivermos, por exemplo, 4 irmãs, aí não tira, porque já é outro sexo. Então eu tenho 4 irmãs e eu tenho 2 irmãos. É uma pura interpretação. É, você tinha que Não tem perceber... nem conteúdo direito. Não tem. Você vai montar um sistema. Sim, mas- Eu chamo os meninos de H. Mas pra e ter as essa meninas de- ideia toda, tem interpretação do texto. Eu falo pros alunos, ó, imagina que o pessoal que tá do seu lado nas carteiras são seus irmãos. Aí a molecada fala assim, pode chamar eles? Ô, irmão, passa um exercício 2 aí pra... Claro que não, né? Jefão, o que não cai no Enem? O que não adianta nem olhar? Tipo assim, você tá lá explicando difícil. na lousa só pros alunos ficar, não, isso aí nem vou olhar. Nem vou prestar atenção. Difícil de falar. Ó, por exemplo, tem um assunto agora. Sei Que lá, é por exemplo, dado. números imaginários. complexos, Números complexos imaginários. Então, números complexos, que é um assunto dado agora para essa reta final também, né? Números complexos, polinômios, equações de terceiro grau. Assim, já caiu equação terceiro grau no Enem. Mas é aquela história, né? Ele conta no Enem uma historinha, que uma caixa d'água tem um volume, que esse volume é uma função do terceiro grau. Ou seja, aí ele fala que o volume é tanto, então você iguala e consegue criar uma equação terceiro grau. Então, pode cair? Pode. Todo ano cai? Não, porque é bem específico. Agora, vamos pensar em números complexos. Nunca caiu. Mas, por exemplo, nunca tinha caído módulo. A barrinha lá que deixa positivo. Nunca ano tinha isso? caído módulo. Que ano foi? Então, nunca caiu. Caiu ano passado, Ano passado. no Enem. Ele contava o degrau. Ele falava que o degrau ele tem a pisada e tem a altura do degrau. E aí ele colocava uma fórmula do módulo para relacionar essa altura e da pisada. E ele dava um valor da pisada e ele queria saber a altura. Mas era só fazer uma inequação modular 3 linhas, era fácil. Mas vamos lá, a molecada recebe quais instruções de nós, professores? Olha, pessoal, nunca caiu o módulo, tá? No Enem. Quem vai fazer o Enem, nunca caiu o módulo. O que a molecada faz? Não vou fazer, não vou Corta fazer. esse módulo. Aí caiu. É uma hora estudando E era menos à tarde. fácil o exercício, entendeu? Nossa. Então vamos supor, meu foco é o Enem, então nem me preocupei, mas meu foco também é a Unicamp. Aí eu me preocupei em estudar módulo, vou lá, acerto o exercício. Então eu não posso falar que nunca vai cair um exercício Vai de que, número né? imaginário. Aqui. Eu acho que não, porque é difícil contextualizar. Já Porque caiu. toda a questão do Enem tem uma contextualização com algum problema que acontece no dia a dia, não é? Como que você vai contextualizar números complexos, números imaginários? Agora, por exemplo, Diferente de matrizes. probabilidade. Não, aí Que aí sim, dá pra contextualizar com qualquer coisa. com qualquer coisa, exatamente. E aí é uma das coisas que a gente tem certeza que vai cair. Exatamente. Aí vamos falar sobre essa certeza de probabilidade. Então vamos lá, pessoal. É certeza que vai cair probabilidade, tá? Todo ano cai 5 questões em média, 3 questões em média de probabilidade. Em 2016 caiu uma. E eu sou professor de probabilidade de várias escolas e falo, ó, vai cair probabilidade, hein, gente? Vamos estudar a probabilidade que vai cair no Enem. Aquele ano ainda eu brincava na aula dica, né? Falou, ó, vai cair 9 questões de probabilidade. Aí caiu uma questão questão só. e era a questão mais difícil da prova, a do parque. É aquela que você pulava. Muito difícil, cara. O A menino questão que tinha estudou 20 probabilidade o linhas ano para inteiro. estudar um desenho de um parque que a pessoa tinha que entrar no parque e ir até o brinquedo na área 4. Meu Deus, como, É que, muito como que eu difícil. passei nisso? Aí imagina, eu Como eu professor fiz de probabilidade, professor de probabilidade, na segunda-feira o pessoal vê. E aí, Jefão? Tá cobrando, né? aí? Uma fila pra Culpa cobrar, é sua, uma mano. fila pra te Culpa cobrar. é sua, mano. Ninguém mandou você falar que ia cair 9, caiu uma e foi difícil. Foi você que criou o exercício? Não é? Mas não, assim, vamos pensar no que é mais esperado. Realmente, probabilidade tem uma chance de cair 3, 5 questões. Estatística, todo ano cai no Enem. Média, moda, mediana. Às vezes cai até o desvio, né? Que é um tópico mais É uma difícil. equaçãozinha chata. Mas às vezes o desvio não cai a equação. Cai só para Cai a você teoria. entender. Por exemplo,
Em relação ao peso, a massa das pessoas, para fazer uma luta, caiu um exercício desse em 2015, para fazer uma luta, nós três a gente vai fazer uma luta de abertura de um torneio, beleza? Aí vai falar sobre a sua evolução de peso em 3 semanas. Então vamos lá, você estava com 70 quilos, na outra semana foi para 72, na outra foi para 73. E agora, não vou dizer. Não vou dizer. Vamos lá. O Jefão, numa semana, estava com 101, na outra semana ele foi para 112, na outra semana 115. Precisa se entregar, professor. Não precisa falar a verdade, né? Então, qual de nós dois teve o peso mais, assim, regular na evolução das semanas? Você teve o peso mais regular. Então, a hora que você fosse calcular o desvio, o seu desvio seria menor. Então, você não tinha que saber fazer o desvio, que é difícil. Você tinha que só entender que quando o desvio é menor, essa pessoa teve uma evolução de peso mais regular. Então, essa pessoa provavelmente vai fazer a luta de abertura. A outra que teve um desvio maior, porque o peso foi mais irregular, ele não vai participar. Então, é mais interpretação, não é tão conteudista o exercício. Sim. O Betão, quando esteve aí, ele falou que uma diferença das provas de geografia dos anos anteriores era a ausência de mapas e gráficos. A leitura de gráficos aparece na prova de matemática? Muito, aparece muito. E são muito mais as questões fáceis ou eu estou equivocado? Não, aí dá pra gente ter questões fáceis com gráfico e questões difíceis com gráfico. É assim, vamos pensar em probabilidade. Eu falaria assim para os alunos. Pessoal, é um exercício de probabilidade? Tem um gráfico ou tem uma tabela? Vai nela. Porque já está pronto. A tabela está pronta, é só você ler. Aí o que você faz lá? Vai lá e procura o evento favorável e procura o total. E divide um pelo outro, já vai dar o gabarito. É melhor quando tem a tabela. Sim. Agora, por exemplo, o exercício fala que tem 2 dadinhos, sabe? Os dadinhos convencionais de 6 faces, numeradas de 1 a 6. 2 dadinhos. Aí você vai jogar os 2 dadinhos numa mesa. O que os alunos têm que fazer quando a gente lança 2 dadinhos? Montar uma tabela. Então demora mais. Então, é vantagem quando tem uma tabela? É muita vantagem. Porque o que eles têm que fazer? Apenas ler uma tabela. E quando não tem a tabela, eles que têm que fazer a tabela. Então, não é ruim ter uma tabela, não é ruim ter um gráfico. É melhor. E muitas vezes também se cair uma equação tem um gráfico, pode ser até equações. Aí envolve vários conteúdos. Aí envolve função do primeiro grau, gráfico de reta, função do segundo grau, gráfico função de parábola. Cosseno. Cai, não é nem? Exatamente. Função seno e cosseno cai. Todo ano cai. Todo ano cai? Funções trigonométricas. Todo ano cai. E qual que é a ideia? Não é difícil. Não é um exercício conteudista difícil. Já aconteceu de ter um difícil, mas a maioria não é. Ele fala geralmente sobre o máximo e o mínimo. Qual que é o valor máximo do seno? 1. Qual que é o valor mínimo do seno? Menos 1. Menos 1. Aê! Então, você tem que, às vezes, colocar só o 1 e menos 1 lá na trigonometria para achar o valor máximo do seno e o mínimo. Que seria, geralmente, a ideia que eles perguntam. Essa dica eu dou. Essa dica eu dou. Que acontece muito em ondas, né? E usei também em vestibular. Usei muito em vestibular isso daí. Vamos falar sobre física e matemática, então? Vixe, vai que eu não sei. Não, então... Fala de português. Acho que eu vou ali tomar uma água, depois eu volto, tá? Vocês podem ficar aí. Inclusive, eu estava dando uma aula atual aí sobre função trigonométrica. E está caindo bastante na matemática a pergunta frequência da onda. Que é mais perguntado na prova de física. Agora você falou das questões, né? Que estão começando a ter interdisciplinaridade. Tá conectando muito. Então, o que eu falo pra galera? Tem que saber calcular o período, que tem uma fórmula, né? 2π dividido pelo coeficiente do ângulo. É fácil. E depois, para calcular a frequência, que é o conceito lá da física, é só inverter a fração. Então, por exemplo, se o período der 2 por 7, a frequência vai ser 7 por 2. Então, não é difícil. Mas a gente tem que se preparar antes. Por isso que é importante esse treino antecipado, né? Do que pensar na hora, né? Mas vamos pensar, a primeira vez que caiu frequência na prova de matemática foi um susto. Porque a gente, de repente, não tava... Não é um assunto que ensina. Não assunto que só vem em física. Aí, do nada, prova de matemática. Aí, sabe o que eu tô fazendo agora, quando eu dou aula dessa matéria? Eu já ensino o período, que é de matemática, já ensino a frequência e já ensino até a amplitude.
Ou seja, daqui a pouco não vai ter mais professor. Não vai ter mais professor de física. Ô, para de ensinar isso, Vamos por favor. excluir os professores de física da história da humanidade. Vamos cortar, galera. Para isso. Peraí, deixa eu falar aqui. Alô, chefe. Então, o Jefão, ele não tá muito legal, não. Ei, caramba. Tá gostando? Tá achando? Tô adorando. Queria mandar um abraço, um beijo pro meu filho Bruno, Ô, que é seu Filho aluno, Bruno, né? O meu Bruno. aluno. E que vai prestar esse ano. Vai prestar esse ano o Enem, o Bruno. Vai prestar a FUVEST esse ano, o Bruno. Ele se inscreveu por vontade própria? Por vontade minha. Não houve ameaça, não houve... Não, a gente conversou no começo do ano, Não, eu tá perguntei certo. se ele tinha interesse, ele falou que tinha interesse e ele vai fazer. O ano passado ele já fez o Enem, como treineiro, né? Tem que ir lá sentir, né? Eu acho que essa galera do segundo colegial, do primeiro, tem que ir lá fazer, pelo menos um. Claro. Porque é caro, né? As inscrições são caras, a verdade é essa. Cada vez mais. Mas vamos lá fazer, tem que viver aquele momento, ver como que é, né? Isso é uma pessoa que nunca fez um simulado, nunca fez uma prova do Enem, não sabe o que é essa maratona, quer ficar o dia inteiro fazendo 90 questões, aí no outro dia tem 90 questões, mas a redação não tá preparada. É importante. Você chega lá na hora, não tem essa vivência, você se perde. Por isso que os simulados que o Objetivo tem são importantíssimos nesse sentido, né? Simulado a todo muito momento, sempre treinando, sempre nessa pegada justamente para isso. E nós, os nossos Exatamente. alunos lá do ensino médio, do primeiro e segundo, são sempre incentivados justamente a fazer esses simulados, né? Para isso. Inclusive eu dou aula de sábado, no Objetivo aqui de São Carlos, e eu vejo a galera ali meio tensa no final de semana, porque tem simulado, né? E muitos deles ali vão com aquela força de vontade, é muito legal de ver, Sim. porque final de semana, né, você vai ter aula, você vai ter simulado, é isso, você tá plantando. Não vai cair do céu, você tem que plantar para poder colher depois, não é? Então eu vejo ali, parabéns pra galera aí que tem essa força de vontade de ir lá, ter a aula. Muitas vezes tem a aula, a gente termina a aula ali 11 e pouco, 11h40, pra galera poder ir almoçar e voltar pra fazer a Para fazer simulação. o simulado. É muito importante fazer o A simulado. aprovação não vem do nada. Nunca Exatamente. vem do Não nada. é à toa que os nossos alunos são top em aprovações. Exatamente. Ó, Há muitos anos. Objetivo São Carlos. Acabou de Exatamente. inventar um jingle. Exatamente. Aprovou, a gente aprovou ano passado, né? A nossa aluna do terceiro colegial na medicina da USP, né? A Savana. Savana, Fenômeno. queremos você aqui, hein, ó. Exatamente. Fenômeno. A Savana não faltava Passou onde nenhuma. quis. E desde pequena é assim. Passou onde Desde quis. pequena assim. Eu dei só um exemplo da USP, mas ela passou em todos. Fenômeno. Sempre foi muito esforçada. Muito. E humilde, sempre vinha, perguntava, tirava as dúvidas. Muito legal. E o ano passado, né, o pessoal viveu aquelas aulas híbridas às vezes, né, que tinha que fazer transmissão, e ela participava de tudo. Muito legal. Ela e muitos alunos que conseguiram também as aprovações, né? Exatamente. Sucesso em aprovações. Ela era incrível mesmo. E vamos convidar ela pra vir aqui falar um pouquinho sobre essa experiência, assim. Muito legal Eu compartilhar. falei sério que quero Compartilhar, porque a gente que é mais velho, você falar alguma coisa é diferente do que a pessoa que é muito mais Acabou de próxima. viver isso. Ela vai dar algumas dicas também. Tipo eu. É. Sou jovem. Uma criança. É. Ontem eu falava que eu era uma criança, faz 20 anos. É isso aí. 20 aninhos. Mas 25 aninhos aqui, ó. Flor da idade. Tô crescendo. Inclusive vocês falaram como que é a matemática neném, né? E eu queria dar uma notícia aí, cara. Minha esposa tá grávida. O quê? Não acredito. Você é papai. Parabéns, Você papai. é papai de uma menininha Uma agora, menininha. a irmãzinha do Bruno, a Lara. Que legal. Estamos, Parabéns. estamos muito O felizes. Brunão vai curtir pra caramba. Tem uma Vai, já irmãzinha. falei pra ele que ele que vai olhar. Então, não sei. Agora que ele Parabéns. sumiu já, você não vai mais ver ele. Não, a gente tá muito Parabéns. feliz também, muito legal. Nossa, eu ia até perguntar, acho que é um ótimo jeito de encerrar com isso, até dá uma emoção, né? Não esperava por isso. Não esperava que a gente ia tomar esse rumo, falar do colégio daqui, falar da escola daqui, ainda mais e terminar com essa. Cara, o colégio Objetivo faz parte da minha família, né? Porque são muitos anos, né? Eu tenho 41 anos, então praticamente metade da minha vida eu tô como professor do Objetivo, faço parte da instituição, né? E adoro e compartilho, fiz muitas amizades, tenho muitos amigos que ainda trabalham, muitos amigos que não trabalham mais, que trabalham em outros lugares, né? Então é muito legal, cara, compartilhar tudo. Eu acho que foi muito legal vocês me perguntarem primeiro como que é o Jefão, como que o Jefão chegou a querer ser professor, depois que a gente partiu para falar sobre o assunto matemática. Então, acho que tudo está conectado, né? Família,
o trabalho, o assunto matemática, a galera. A minha preocupação com os meus alunos é muito grande, porque são vidas, né? São vidas, são sonhos dos alunos, das famílias dos alunos, que estão entregando esses sonhos para a gente poder colaborar. E nós somos colaboradores. Eu acho que a gente tem um papel muito importante na evolução dessa galera. Exato. E a gente continuar acreditando que vamos dar bons frutos sempre, por mais que tenhamos problemas aí, né, na nossa profissão, mas acreditar que... Quando a pessoa ama o que faz, né? Exato, Dá pra ver, Não, é nítido isso. Serve de inspiração pra gente que estamos começando a nossa carreira sempre. Muita gente, né, fala que a esperança é a única que morre. E, na verdade, é a última, cara. É a última, Pô, esperança, não, vamos lá. A gente tem que buscar o nosso respeito com essa profissão, né? A gente tem que tentar sempre ser respeitado, ensinar, porque a galera, eles não sabem. A verdade não é que alguns alunos, de repente, não tenham respeito porque aprenderam isso. É que eles não sabem. Então, é só o professor se impor e explicar, ó, é assim que funciona, é assim, tem que ser assim o comportamento, a melhor maneira é essa, e é normal. É que muita gente está meio chateado com esse pós-pandemia, né? De dar aula, os próprios alunos também. Tá difícil para todo mundo. Às vezes você está dando aula, o que você enxerga? Você enxerga que aquele aluno quer aprender, mas ele tá com uma defasagem. Ele não consegue, entendeu? Então não é culpa dele também, porque ele participou desse momento que foi um momento muito difícil. Então compete a gente fazer o quê? Tentar ajudar da melhor forma. Tentar captar, vem com a gente, vamos que a gente te ajuda, a gente te dá a mão, a gente te ensina, a gente pega na caneta aqui. Você não sabe o básico? Vamos rever o básico. Porque às vezes eu me peguei já fazendo assim, dando aula. Ó, esse assunto aqui não é assunto do ano passado nem do ano retrasado. É antes da pandemia. Ah, gente, como que a galera de 15, 16, 17 anos vai lembrar de antes da pandemia se de repente ficou 2 anos sem se dedicar aos estudos? Então, não adianta eu falar que eles aprenderam isso no 8º ano, que eles não vão lembrar. Eles lembrariam se eles tivessem tido uma sequência nesse assunto. Aí eu acho que agora até você tentaria forçar a lembrança. Então é meio que quase toda a aula do zero, né? Você vai partir do zero, ensinar o conhecimento do zero, o conteúdo do zero, e chegar até o ponto que você consiga chegar naquela aula. Exatamente. Que é a preparação para o vestibular. A melhor estratégia pós-pandemia é essa, acho, né? Paciência e paciência, voltar ao básico. E a molecada tá gostando. A molecada tá gostando de... A galera tá indo para as aulas e tá gostando de ser tratado assim. Tipo, ele tá vendo, o professor tá vendo que eu não sei. O professor se importa. Tem uma menina que falou para mim, professor, você se importa, você mostrou que você se importa. Isso é o mais importante. Eles saberem que eles estão sendo acolhidos. Exatamente. É o acolhimento, cara. E esse acolhimento vai demorar. Ele vai ser agora, ele vai ser amanhã, ele vai ser o ano que vem, ele vai ser o próximo. São alguns anos que esse acolhimento tem que ser feito. Porque é um abismo, né? Foi criado um abismo e esse abismo a gente tem que ajudar de alguma forma a melhorar. E faz parte, a nossa profissão sempre foi assim. Exato. Não é por causa do pós-pandemia, não é? Nossa profissão sempre foi. Porque a gente lida com adolescentes. O adolescente estuda sempre. Claro que não. Um adolescente curte a vida. Então, quando eles chegam para o pré-vestibular, então existe sempre uma defasagem. Sempre existiu, sempre vai existir. Claro. Então, tudo faz parte, tudo normal. E a gente segue nesse caminho. Nessas muita horas, fé, persistência e resiliência. Exatamente. Quando alguém fala assim, com brilho no olho, eu fico... Eu também. Eu fico sem ter o que falar. Eu também. Eu só fico ouvindo, porque é alguém que ama o que faz. Amo a minha profissão. Tem paixão pelo que faz. E tá aqui, mostrando isso para o pessoal. Exatamente. Isso é incrível. Quando eu olho isso, eu lembro do porquê que eu tô nessa profissão também. Exatamente. E é uma coisa que eu não posso perder. Exatamente. Então, ver você com 20 anos de sala de aula, 20 anos de objetivo, 20 anos de experiência e ainda tá com isso, com esse brilho no olho. Amo fazer isso. Assim, é incrível. Amo fazer isso. Eu tô muito feliz com essa conversa aqui hoje. Tô muito feliz Você sabe mesmo. que a gente viaja, né? A gente que é professor de pré-vestibular, vai numa cidade, vai na outra cidade. Aí todo mundo fala, nossa, como você aguenta? É cansativo. Cara, é cansativo porque a gente dá muitas aulas no dia. Porque se não fosse tantas aulas, não era tão cansativo, não. Exato. Sim. Porque é muito legal, né, cara? Muito legal. Sei lá e conseguir transmitir um conteúdo e tentar ainda ajudar a galera a ir pra frente, E cara. a pessoa ainda muito fala, legal. professor, aprendi.
por sua causa. É demais. Isso é mais incrível. Se divertir Demais. fazendo isso, né? Acho que eu, por exemplo, eu entro na sala de aula pra me divertir. Eu também. Se eu não me divertir, o dia que eu não me entrar e não me divertir, aí alguma coisa tá errada, sabe? Tem Então, que ter essa mescla, né? Porque não pode ser monótono. Tem que ser um Exato. negócio Ainda legal mais hoje em que dia. você se diverte e o pessoal que tá ali na frente também se diverte, que tem uma participação, porque as aulas são sempre muito expositivas, né? Então, se você conseguir fazer eles participarem, já melhora, né? Já fica menos cansativo, né? Tem aula que você dá, você vê o pessoal falando assim, já acabou? É muito legal, né? Pô, isso é muito já acabou, gratificante, professor? né? Já foi. Já acabou. Mas esse brilho nos olhos, meu irmão também tem na profissão dele, e isso é com certeza fruto do que meus pais, né, minha família, né? Isso é tudo que a gente pega da família, dos pais, dos meus professores, Professores. que com certeza foram exemplos para mim também. Então, orientações que eu fui buscando, adquirindo, pegando para mim as melhores e usando, né? E acho que todos fazem isso. Você sempre pega o que é melhor para você poder transmitir para os outros. Exato. Incrível. Quando você falou já acabou, eu ia até fazer uma piada. Eu ia até falar o que minha namorada sempre fala pra mim. Já acabou? Mas eu não quis estragar. Já acabou. Estragou o momento, cara. Então é isso, Jefão, com essa sua linda fala, com essa linda homenagem, essa motivação que você deu pra gente. Eu queria agradecer pela sua participação, agradecer o Objetivo por toda essa estrutura que ele tem dado pra gente. Muito obrigado mesmo por estar aqui, foi incrível conversar com você. E se quiser se despedir da galera... Sim, eu agradeço vocês também. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Objetivo por sempre confiar no meu trabalho nesses anos que eu presto serviço para a empresa, né? Muito obrigado mesmo. Obrigado a todas as pessoas que trabalham no Objetivo, né? Que fazem parte da família Objetivo. No fundo, nós somos uma família que estamos tentando aí influenciar a vida dos jovens. É isso. Então, agradeço muito, muito obrigado. Um grande abraço aí pro pessoal. Um abraço especial para dona Angelina, que trabalha com a gente. O melhor café o daquele melhor quarteirão. Exatamente. Um abraço Incrível o pra café todos. dela. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado pela confiança, obrigado. E pra galera aí que vai prestar os vestibulares, uma boa prova. Vamos fazer um encerramento bonitinho, né? Seja objetivo e boa prova. Isso aí. É isso aí. Tchau, tchau.